Olá a todos, olá a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Sigma Cast, esse momento em que a gente conversa sobre educação com pessoas apaixonadas por educação. E o assunto de hoje é incrível, eu amo, principalmente porque aprendo muito sobre ele. A gente vai falar de educação infantil e aos poucos vocês vão perceber por que o título desse programa é Educação Infantil Bicampeã. Nós participamos de um concurso, que vocês vão conhecer um pouquinho mais daqui a pouco, e por 2 vezes a educação infantil do Sigma foi bicampeã nacional. Eu não entendo muito disso, eu estou aqui para fazer perguntas e aprender, mas vou conversar com 2 professoras incríveis, tenho um carinho enorme por elas, uma admiração também enorme pelas 2 e pelo que elas fazem. Então, antes da gente começar a falar e começar efetivamente o nosso programa, eu vou pedir para elas se apresentarem. A professora Deise Araújo, a professora Isabela Arcírio. Começo com você, Deise. Seja bem-vinda ao Sigma Cast. Obrigada pelo carinho, pelas palavras. Eu sou a famosa Prof. Deise, né? Já estou no Sigma há uns 6 anos. Tá bom. Venho numa carreira aí de muito estudo e muita paixão por essas infâncias, né? Então, eu sou muito feliz no que faço, muito realizada no Sigma e muito apaixonada, de verdade, pela educação infantil que a gente faz lá. Que bom. E você, Isabela? Conta um pouquinho de você. Bom, eu sou a Isabela Arcírio, para as crianças e para as famílias da Teacher Bella. E sou professora do Sigma já há 3 anos, no segmento de Infantil 2 e 3, agora no Infantil 4 também, que é onde desenvolvi esse projeto, que foi, então, premiado. Então, super feliz aí também. Sou muito apaixonada pela nossa educação infantil e muito orgulho do que a gente faz, né, Deise? Que bom. Então, vamos lá. Vamos começar esse papo. Perguntas interessantes. Espero que todos acompanhem. Vamos começar o Sigma Cast de hoje. Então, vamos lá, professores. O nosso público ele é composto principalmente por famílias do Sigma, mas existem famílias que às vezes estão lá no Spotify, no YouTube e chegam ao nosso canal. Então, é muito interessante a gente dar alguns passos para trás para explicar um pouquinho que concurso é esse, como é que acontece, que projeto é esse que envolve as escolas do Grupo Salta, as mais de 220 escolas do Grupo Salta, e que a educação infantil foi bicampeã. Então, a minha primeira pergunta é: o que é esse programa Escolas que Saltam? E depois eu falo um pouquinho do que vocês acham que fez com que o ensino infantil, a educação infantil no Sigma conseguisse esse bicampeonato. Mas começa a falar um pouquinho que projeto é esse, que concurso é esse? Bom, é um concurso promovido pela Rede Salta, né, que é a rede do Sigma, em que eles dão a oportunidade dos professores inscreverem práticas pedagógicas dos diversos segmentos, em que você acredite que essa prática foi um diferencial, foi uma prática inovadora, foi uma prática criativa, e que seja possível também de se replicar em outras escolas. E aí a gente preenche um formulário colocando todos os detalhes da nossa prática e também explicando por que a gente acha que aquela prática foi tão valorosa, né, Deise? E aí a banca faz uma leitura desses projetos, e entende qual é o projeto que realmente pode dar luz, né, para outras escolas e tudo mais, e convida a comunidade num todo para votar, né, no projeto campeão, um projeto que realmente vale dar visibilidade a nível nacional. E foi aí que a gente se encontrou, né? Então, eu, em 2024, me inscrevi e fui a primeira campeã da educação infantil. Ano passado foi o primeiro concurso do Escolas que Saltam, e aí a Deise foi a nossa isso é legal. Então, campeã. O Escolas que Saltam, esse concurso nacional, ele começa em 2024. Sim. A Deise é campeã em 24 com o projeto dela e você é campeã em 25 com o seu projeto, e as 2 professoras da educação infantil. Fala um pouquinho como é que é essa inscrição, o que vocês têm que colocar lá antes da gente chegar para falar dos projetos. Existe um formulário, né, Bela? É tudo via e-mail, você faz tudo online. Então, existe um formulário onde você preenche seus dados, os dados da sua escola, o corpo da sua prática. Então, a gente descreveu de forma pedagógica qual era a nossa intencionalidade, aonde realmente a gente queria chegar. Vocês chegam a colocar fotos, não? Sim. Fotos, vídeos e todo o material que a gente conseguiu produzir e dar visibilidade para esse projeto, a gente preenche lá para eles conseguirem visualizar de fato o que foi feito. E bacana, assim, é que mesmo, não sei pra Deise, mas quando você respondendo ali, você mesmo vai valorizando o seu próprio trabalho, sabe? Então, enquanto a gente tá lá
O que você acha? Tem algumas perguntas que são assim, qual que você acha que foi o maior impacto desse projeto dentro da sua sala de aula? E aí você para refletir e pensar, cara, isso aqui realmente foi um impacto muito bacana que a gente conseguiu. Porque enquanto a gente está ali, a gente vai pensando em alguns impactos, a gente sabe que aquilo foi valioso, mas quando a gente para descrever e falar sobre aquilo, realmente traz uma outra luz sobre o nosso trabalho. Então, foi um processo. Só de se inscrever, você já sente alguma coisa ali diferente em relação àquilo. E aí, como a Deise falou, o pessoal do Pedagógico do Salta faz a triagem ali dos projetos, né? E aí entra em contato com a gente para comunicar que a gente foi finalistas. E aí, assim, eu também só me inscrevi esse ano por conta da Deise ano passado, que deu luz a esse projeto para mim. Então, assim, vê-la que se inscreveu, foi atrás disso e colocou, eu não me inscrevi ano passado, e aí ver, caraca, olha que massa isso que a Deise participou. Foi muito bacana e realmente nossa educação infantil é muito potente. E ela mesma foi uma incentivadora muito grande, não só minha, mas de outras professoras. Vamos se inscrever, o que a gente faz é muito potente, a gente precisa levar isso. Então, assim, acho que também eu só fui porque a Deise abriu esse caminho, sabe? E continuou incentivando e foi... Até no dia ali, a gente se falando, né? Deise, e aí, como é que tá aí e tal? Então, foi muito bacana também ver essa torcida entre nós ali da educação infantil. Vocês falaram 3 coisas que me chamam a atenção. Acho que a primeira coisa, e aí para os professores e professores que nos escutam, como é interessante a gente pensar sobre a nossa prática, né? Porque, às vezes, a gente está no olho do furacão, no meio daquele turbilhão de demandas, atendendo as crianças, garantindo aquele acolhimento, mas a gente pouco pensa sobre o impacto que aquela prática tem, né? E aí você falou, Isabela, sobre como é um momento interessante no próprio... naquele momento da inscrição que você começa já a reflexão sobre a prática. O outro ponto que a Deise também mencionou, então, existe uma banca e é uma banca formada por profissionais da educação que estão espalhados pelo Brasil. Né? As famílias que nos escutam, o Salta hoje é o maior grupo de educação do Brasil. Então, nós estamos em vários estados, começando lá do sul, indo até o norte. Então, não é uma coisa feita aqui nos limites do Distrito Federal. Pessoas de todo o Brasil analisaram o que vocês fizeram. E aí, eu gostei muito do que você falou também, Isabela, sobre a questão da influência, né? Como é legal você ter se inspirado na Deise para que esse ano você tenha feito a inscrição, ganhou. E que bom que vocês duas sirvam também como inspiração de outras professoras e professores também, né? Porque isso não tá, ainda que nós sejamos bicampeões na educação infantil, tá para todos os segmentos. Podemos ser tri no próximo. E dos segmentos também, né? Agora, vamos lá. Agora, vamos para uma parte mais prática. Me conta um pouquinho, eu vou começar pela Deise, que foi a campeã de 24. Deise, me conta qual foi o projeto que você inscreveu. Dá um pouquinho de detalhes pensando nas famílias que estão buscando escolas para os seus filhos. Como é que foi esse projeto? Qual é o impacto? Como é que ele está relacionado à dinâmica do infantil lá no SIG? Então, o que a gente tem de mais bonito nessa educação infantil que dá voz e luz às crianças é essa escuta sensível, né? Estávamos trabalhando com um projeto Naturalmente Crianças, onde a gente abriu um leque muito grande com a natureza e essa investigação contínua das crianças que é incessante, né? Tudo que é de natureza, eles estão buscando saber e misturar-se e entender um pouco mais. E aí, existia um movimento nas minhas rodas de conversa de eu não gosto de tal fruta, eu gosto dessa fruta, essa é minha favorita, essa eu nunca provei. E aí, nessa roda de conversa, a gente começou a ouvir as crianças. Qual a sua favorita? A minha melancia, a minha laranja, a minha banana. E aí, gravei o áudio dessas crianças e, no outro dia, levei um convite para que eles fizessem um desenho e tentassem escrever o nome dessa fruta. Crianças de infantil 4, então eles estão nesse movimento de escrita espontânea, né? Vez ou outra a gente oferece, assim, recursos de letras e números e eles vão reproduzindo do jeitinho deles. Sim. Então, eles desenharam, pintaram as frutas, escreveram o nome das frutas. E aí, na sexta-feira... Aí, quando você fala escreveram naquele, laranja, no nível que eles estão lá, né? No nível que eles conseguiam fazer. O infantil 4 e 5 está ali no pré-silábico. Não existe uma obrigação de alfabetizar essas crianças agora. Claro. Mas existe
um movimento de estimular essa curiosidade. E conforme eles vão buscando entender ou saber a curiosidade deles, a gente vai enxertando e dando esse repertório de letras e números. É menos a preocupação com aquele momento da alfabetização e mais de estímulos para que eles consigam pensar sobre as palavrinhas, sobre as imagens. É mais a intenção de que eles se interessem e se encantem pelo esse mundo da alfabetização, para que isso não seja um processo traumático para eles. É uma coisa que para nós, quando já sabemos ler, é super, né? A gente bate o olho e já lê. Para eles é algo muito complexo. Entendi. E, então, nossa preocupação... E nem precisa ser nessa faixa não etária, precisa ser complexo. A nossa preocupação no Infantil 4, assim, acho que em toda a educação infantil, é trazer essa aproximação de forma significativa para eles, de forma que eles queiram, eles amam aquilo. Eles querem tentar escrever envolvido com brincar, né? Porque eles estão brincando e estão se divertindo ali. E aí você levou lá, eles escreveram, desenharam, escreveram, pintaram. E aí eu construí na sexta-feira uma quitanda. Onde as famílias trouxeram essas frutas favoritas. E aí na quitanda tinha a pessoa que vendia a fruta, a pessoa que pesava a fruta, a pessoa que embalava a fruta. E os compradores com o carrinho, escolher a fruta, a melancia gigante. As famílias participaram, inclusive, da venda, não? Só... Não, o momento das crianças. As famílias só levaram as frutas. Só levaram as frutas. E aí eles participaram, experimentaram. Tinha um quadrinho lá e eles escreviam. Aí tinha foto da melancia, da banana, e ticava assim, eu quero esse, eu quero esse. Eu arriscava a letra inicial do nome. E aí tinha o pessoal do dinheiro, né? Tinha um dinheirinho ali, e aí eles davam troco. Não, quero R$5. Tava caro ou tava barato? Aí a outra criança conversando, né? Tem tudo gravado, assim, ela... Nossa, R$10 tá muito calo. Isso tá muito calo. Botava a mão na cintura, assim. Então, eles brincaram de algo que é muito significativo, que é algo que eles vivenciam no dia a dia com as famílias. Eles vão ao mercado, claro. Eles sabem, eles escutam as famílias falando que tá caro. Que isso tá bom, que não tá. Essa tá muito mole, essa melancia tá Perguntaram é débito ou crédito? Porque pagar no dinheiro ali talvez tenha sido a primeira vez que eles entraram em contato com dinheiro, né? Dinheiro físico. E aí, uma coisa bem legal ficou marcado, assim, um pesava, o outro pegava o dinheiro e a terceira criança embalava. Ela colocou na sacolinha, o melão super na dificuldade, assim, embalou na sacola e falou assim... Toma, volte sempre. Isso eu é falei, muito legal. gente, volte sempre, não estava no roteiro. E aí a gente vê que essas crianças têm repertório, né, de mundo, de vida. Muita gente fala assim, uma criança é uma folha em branco. Isso não existe. Né? Eles trazem muito pra gente. E a gente pega esse gancho e coloca a aprendizagem junto. E aí fiz um vídeo... construir um texto, uma documentação pedagógica, com as fotos, com todo o registro da prática, né, de dentro do projeto, e fiz minha inscrição. Chegando lá, concorri com uma escola de outro estado, não me recordo agora, mas eu vi que era muito diferente mesmo. O que a gente faz aqui é, de fato, muito diferente do que as outras escolas fazem. Esse respeito à infância, esse protagonismo e essa autenticidade. Não tem nada pronto. A gente começa o ano... lógico, a gente tem um currículo, a gente tem a BNCC, a gente sabe o que é necessário para cada faixa etária. Mas como a gente vai fazer isso, né? Como a gente vai fazer as crianças que nos guiam. Chumara, vocês sabem onde vocês querem chegar, mas os caminhos para chegarem onde vocês querem chegar, esses caminhos dependem das próprias investigações, da própria curiosidade da criança. Mas antes de eu passar para a Isabela, fala aí, como é que foi E depois as crianças falavam muito naquilo, queriam fazer de novo? Muito. Prof, vai ter quitanda de novo? Que dia a gente vai vender? Prof, mas o meu mamão não estava tão bom, quero trazer outro. Então, eles ficaram reproduzindo isso, inclusive em casa. As famílias trouxeram muito resultado de que de algumas crianças provaram algumas frutas que nunca tinham provado em casa, naquele dia, naquele momento, porque era uma festa, era uma brincadeira. Eles acabaram experimentando novas frutas, né, novos sabores, se permitindo na brincadeira. Então, foi assim, repercutiu muito. E quando eu vi a oportunidade de inscrição, falei, cara, por que não? Isso que foi tão lindo. Não dá para ficar silenciado, tem que ser visto. E fiz a inscrição, assim, despretensiosa, vai que rola, né? Mas aí eu vi que, de fato, assim, eu tenho certeza que a banca que avaliou o seu projeto também, eles devem ter percebido algo bem diferente, que é o que a gente faz. Isso, para eu pegar o mesmo mote para perguntar a Isabela, vocês não podem se acostumar, nós não podemos nos acostumar, porque
às vezes o que é excepcional se torna trivial. Sim. Né? Porque essas coisas maravilhosas acontecem todos os dias e a gente diz, se aqui é tão comum, mas às vezes o que é comum dentro de uma equipe como a de vocês, que é uma equipe excepcional, o que é muito comum pra gente acaba influenciando e dando orientações que são extraordinárias para outros que nos escutam. Né? E você falou um negócio, Daisy, que me chamou muita atenção, que assim, é difícil até você enumerar aquilo que as crianças aprenderam, né? Porque é muito mais do que simplesmente conhecer uma nova fruta. É conhecer uma nova fruta, é interagir, é ter a questão do comércio, da troca, da venda, é ver a qualidade da fruta. Né? É monetário. Não, é isso, assim, é o volte sempre, é a educação, é a sociabilidade. Eu fico impressionado com a quantidade de aprendizados, né, que estão presentes num evento que é difícil até mensurar, né? E o mais legal também, Daisy e Marcelo, é que assim, eles fazem isso todos os dias, como você falou, mas de uma forma brincante. Sim. Então, o que a gente... Então aproveita e já conta do seu, então, pronto. O que eu ia só finalizar é que, assim, muitas vezes, para quem não tem esse olhar pedagógico e vê eles brincando, fala, ai, que bonitinho, eles estão brincando de quitanda, eles estão vendendo frutas. Mas eles estão fazendo muito mais que isso. É isso. Eles estão indo muito além ali. Eles estão vendo as imagens que eles representaram ali, sendo valorizadas pela Daisy, colocando... Nossa, foi o meu desenho que veio aqui para a quitanda das frutas. Os desenhos estavam espalhados, o que eu escrevi. Eles tentando ler ali qual que é a fruta favorita, o que está escrito, será que é banana, será que é maçã, tentando criar hipóteses em relação à leitura nesse sentido. Inclusive, as outras turmas passavam e queriam participar desse momento. Eu tive que deixar a quitanda por 2-3 semanas lá montada, porque as outras turmas, eu também queriam participar desse ensejo, também dessa brincadeira. Não, e esse ponto da Isabela que, assim, é engraçado, né? Porque, às vezes, quem não tem... Você falou tudo, né? Quem não tem o conhecimento pedagógico e olha de longe, as crianças estão brincando de quitanda. Elas fazem isso, às vezes, lá no play do meu prédio. Eu já vi fazendo na casa da minha mãe. Elas fazem. Minha mãe brinca com ela também. Só que é muito mais do que isso, né? As brincadeiras, elas podem se repetir, mas as brincadeiras com esse conteúdo pedagógico, com todas essas estruturas, essas nuances, né? São frutos de um trabalho profissional e dificílimo. Que eu sempre briguei, é um assunto para um outro episódio, que eu sempre briguei com as famílias que acreditam que a educação infantil são as tias que cuidam do meu filho enquanto eu trabalho. Tem muito mais ali, tem um profissionalismo absurdo, tem um conhecimento extremamente complexo. Então, assim, que as famílias que nos escutam e nos estão vendo no YouTube, que passem, se é que não faziam antes, mas que passem a valorizar isso. Mas conta do seu agora, como é que foi? Então... Daisy falar, eu quero saber depois como é que foi o evento, mas Daisy inscreveu. Então, como é que era o nome do projeto mesmo? Quitanda de Frutas. Quitanda de Frutas, tá bom. Como é que foi o seu projeto? Bom, meu projeto foi o projeto This for Dinosaur, uma jornada investigativa pelo mundo pré-histórico, que buscava... Para aqueles que não são bilíngues como a professora Isabela, seria o D de dinossauro. D para dinossauro. D para dinossauro, tá bom. Isso, uma jornada investigativa pelo mundo pré-histórico. E a intenção era investigar a letra D. Então, como a gente trouxe aqui, no Infantil 4, a gente já faz essa aproximação com a alfabetização, trazendo as letras de forma lúdica e significativa. Ali no Infantil 3, a gente traz muito essa parte das letras e da alfabetização relacionada com o nome próprio das crianças, né? Que para eles é a palavra mais significativa que existe, é o seu nome. Então, a gente traz muito isso. E no Infantil 4, que eles já estão com o nome, assim, já escrevendo de forma independente, a gente vai avançando para outras palavras. Então, o D, que é de Daniel, também é de dinosaur, também é de outras coisas. E a gente explorando ali várias palavras. Na hora que eu falei dos dinosaurs, a sala entrou em erupção, assim. E eles... demonstraram muito interesse e conhecimento. Então, que coisa que criança tem com dinossauro, não né? É uma coisa incrível. Que coisa incrível. E a gente estava imerso no projeto Meu Lugar no Mundo. Tá. Então, eles estavam investigando coisas sobre o mundo onde a gente mora. E assim, aí vem coisas também da história do mundo, coisas do que já aconteceu. E dos dinossauros tem a ver com tudo isso, né? Dentro desse contexto.
E eu vi, assim, aí eles começaram a trazer coisas muito significativas dos conhecimentos deles, sabe? Não, foi o meteoro que caiu e que matou os dinossauros e que não sei o quê. E como a Daisy trouxe, eles vêm com um repertório que você fala, cara, peraí, vem aqui na frente vocês que vão tocar essa parada, sabe? E aí eu falei, cara, eu preciso aproveitar esse momento, porque eles gostaram muito dessa questão, então vamos embora nesse sentido. E aí construir uma caverninha investigativa ali, para que eles entrassem, se sentissem ali na caverninha pré-histórica, com giz carvão, que você já conhece. Giz carvão é vida. É vida. Como diria Juliana Carla. Juliano, um beijo para Juliana, também professora do infantil. A Juliana disse que dentre as coisas que fundamentam a vida, que solidificam o amor e dão importância à existência humana, está o giz carvão. Enfim, e ali com o giz carvão eles puderam simular as pinturas rupestres, tentar escrever a letra D nas paredes da caverna ali. Eu também fiz uma investigação de fósseis ali, né, usando massinha DAS. A gente fez as pegadas dos dinossauros, e aí eles brincaram com os livros também de dinossauros. E aí eu fiz uma proposição de várias formas investigativas, porque isso é uma preocupação nossa também. Que eles tenham ali formas diferentes de experienciar a mesma vivência, né? Então, a gente estava falando sobre os dinosaurs, mas alguns se engajaram mais no desenho, alguns se engajaram mais na leitura dos livros, outros se engajaram mais na investigação ali sensorial. Então, virou mais, no final das contas, as crianças vibraram mais com a identificação da letra D de dinossauro ou mais com dinossauro? Mais com a temática dos dinossauros, com certeza. Mas eu acho que isso tem muito a ver com o que a Daisy trouxe em relação a essa escuta sensível do que é importante para os nossos alunos. Porque eu poderia já ter previamente preparado, por exemplo, uma aula sobre This for Dog. Que poderia ser muito legal também, que seria de cachorrinhos e tudo. Claro. Mas o que eles gostaram foi do dinossauro. Então, é importante a gente ter essa escuta para que eles tenham esse encantamento. E que barato, você puxa uma letra, eles estão conhecendo as letrinhas, eles estão conhecendo o alfabeto, eles estão manipulando o alfabeto, e de repente vem o D e se relaciona com algo que eles adoram, que é os dinossauros, e aquilo ali vira... Sim, né? Uma grande coisa que para eles, e aí eles levam e as famílias. E dá muito trabalho fazer essa caverna, como é que é? Eu fiquei curioso. Então, a caverninha era uma estrutura de madeira, assim, que eu já tinha. Fez lá? Eu já tinha essa estrutura montada, um cubo enorme, assim. E aí eu peguei só papel pardo e forrei, assim, então... Pra ninguém, assim, é muito bom e não precisa ter muita coisa, né? Era papel pardo, você estimular a imaginação. Exatamente. Pra eles ali era um momentinho... Existe papel machê? Eu acho que papel machê... Como é que era aquele que fica amassadinho? É machê, não? A gente faz, inclusive, com as crianças. Que mistura com água, né? Mistura com água? Não, tinha um que você amassava, parecia pedra, imitava pedra. Dependendo do ponto que você deixar, fica mesmo. É isso? Ah, tá bom. Mas eu me lembrei aqui. Coisas de homem velho. Papel machê, mimeógrafo, papel mas pardo. essas são as lembranças da infância que ficam pra vida toda. É verdade. As crianças, provavelmente as nossas, talvez não vão lembrar do papel machê, mas elas vão lembrar da quitanda, dos dinosaurs. E isso já aconteceu com outras vivências de outras letras também. Então, eu escrevia do Dinosaur, mas teve outro dia que a gente estava no parque e encontramos uma lagartinha passeando pelo parque. Daquelas que na escola no Sigma Norte tem várias. E aí foi aquela festa. Meu Deus, a lagarta... Lagartinhas que não machucam ninguém. Elas são maravilhosas. A lagarta que vira borboleta. Ela vira borboleta. Elas são lagartas amigas. E ela virou, né? E aí a gente levou ela pra sala, botou num potinho. E aí ficamos esperando, e todos os dias... E a gente tem o livro, né, da Very Hungry Caterpillar, que as crianças amam. Então, eu não tinha planejado aquilo para aquele dia. Mas surgiu, a lagarta apareceu. E aí eu ia voltar pra sala e falar de qualquer outra coisa, não ia ser tão interessante. A lagarta tinha roubado assim. Como a Caterpillar, e ficou aquilo, e nossa, e aí a gente esperou. A lagarta virou casulo, depois virou borboleta, a gente soltou ela. E até hoje... Gente, que privilégio esse. Foi um momento muito bacana, assim, que a gente viveu de ciclo completo, sabe? E até hoje as crianças, toda lagarta que elas querem botar lá no pote e virar borboleta. Porque foi um momento muito significativo, assim, que veio também dessa escuta. Então eu escrevi o dos dinosaurs, mas poderiam ter vários outros momentos ali dentro da nossa educação infantil que
que poderiam virar grandes projetos, sabe? Porque acho que a gente vive isso com muita intensidade todos os dias, de dar essa valorização para os nossos alunos, dar esse protagonismo, deixar que eles toquem ali o nosso caminho. E o que isso nos traz de volta é o engajamento muito positivo deles. Então, a gente não precisa lutar para que eles gostem do que a gente faz. Eles gostam porque eles que produzem, eles que dizem o que eles querem. É o que faz sentido para eles. É o que faz sentido para eles. Então, a gente não precisa forçar. Olha como isso é legal. Eles acham aquilo legal e tudo que a gente traz essa luz de encantamento também. E para eles é aquele brilho no olho que é o que a gente quer na educação infantil. E me conta aí vocês... Como é que foi vocês recebendo a mensagem que vocês ganharam? Vocês vão ao Rio de Janeiro? Para onde vocês foram? Como é que foi? Foi o mesmo lugar, não? Não. Então foi no Rio, mas lugares como é que foi 24? Frio na barriga, uma mistura de sentimentos. Você recebeu por e-mail? Foi o WhatsApp? Primeiro foi o quê? eles mandaram um WhatsApp, porque eu não podia atender, estava em sala de aula, não atendi, eles mandaram uma mensagem. Primeiro, me convidando para participar do off-site, porque eu tinha me engajado com a questão dos cursos e tudo mais. Mas logo em seguida, no final do dia, eles me ligaram avisando que o meu projeto também estava entre os finalistas. Aí ela... Deise, foi o convite duplo, né? Aí eu... não acredito. Eu fiquei muito feliz. Mas aí chegou uma passagem, como é que foi? E aí tudo via e-mail, tudo bem certinho. Perto da próximo da viagem, aí chegou a passagem, chegou os horários, lá, tudo direitinho. Do hotel, tudo muito organizado. Desembarcou no Rio de Janeiro. Desembarquei no Rio. Vendo aquela Baía de Guanabara maravilhosa. Aí cheguei... Primeira vez no Rio de Janeiro, não? Não, já tinha ido algumas vezes, mas não para esse lugar. Fiquei na Barra. E aí, de frente pro mar. O hotel era de frente pro mar e tudo mais. Cheguei à noite, no outro dia, bem cedinho. Já fui lá, pisei na areia. Falei, agradeci demais. Fiquei muito grata. E foi um momento muito, muito bacana. Aí chegou a hora da premiação, como é que foi? E aí, tem um encontro com as pessoas, né? Todo o país inteiro tá lá. As escolas inteiras, do país inteiro estão lá. E a gente vai se misturando, vai conversando. Você é de onde e tal, né? Essa troca, esse network também é muito bacana de se fazer e conhecer o que as pessoas estão trazendo de repertório também. E aí, tivemos um dia de palestras, né? Interessante. Muito. Almoço bom. Delícia. Comida boa. Trem bom é coisa boa, né, Bela? Foi bem bom, assim, bem gostoso. Café da manhã, o almoço bem servido, coisa chique mesmo, assim, né? De primeira. E aí, deixaram pra última coisa do dia. Eu já tava pra assim, gente passar o dia aqui, ó. Pra digestão ser bem tranquila, né? E aí, eu não me aguento também, né? Você já voltou? Você já voltou no seu projeto? Então, eu tô aqui, né? Nunca te pedi nada, assim. Fazendo uma boca de urna. Mas, enfim, quando eles me convidaram para falar um pouquinho do projeto, eu não sabia, não estava no script, né? Fiquei um pouco assim tensa, mas falei do jeito que eu estou falando aqui, que tinha mais propriedade, né, para falar do que tinha escrito. O projeto foi bem, bem lindo mesmo, e aí falei e tudo mais. E aí, daqui a pouco, né, a premiação foi muito bacana, muito emocionante. Eu fiquei assim, chorei. Ganhou o quê? Ganhei um prêmio de R$5.000. Opa! E um tablet. E gastou rápido, não? Gastei rápido. Tá bom, ué. Ninguém não interessa, a gente não vai tocar nesse assunto. Viajei, pronto. Tá bom. Parabéns. E o que foi diferente aí, Isabela, no teu caso? Mesma coisa, recebeu o voucher, como é que foi? Foi. Eu recebi a mensagem, na verdade, a pessoa do Salta que entrou em contato comigo me mandou assim, oi, aqui é fulaninha do Salta. Posso te ligar? Aí eu já, vixe, Maria, o que aconteceu? Daí lembrei do concurso, aí ela, posso te ligar? Eu, pode, tudo. Aí ela ligou. Ai, não. Agora tem isso, né? A gente manda mensagem pra poder ligar. Pra poder ligar. Pra mim porque pode senão ligar ninguém direto. atende. Não, eu posso te ligar? Claro que pode, pô. Vai. Aí, enfim, aí foi isso. Aí ela ligou e disse que o projeto tinha sido selecionado e tudo, que estava dentro dos finalistas e que a gente iria pro evento pra saber lá quem que ia ter vencido, né? Aí, enfim, aí foi isso, aí ficou, né, meu Deus, aí fui lá, contei pra Deise, foi aquela festa já na escola. Muito. E aí também recebi a passagem. Foi tudo. Lá na Barra da Tijuca também, não? Não foi. Dessa vez foi no próprio Santos Dumont. Então, a logística foi ótima. Foi lá no aeroporto Santos Dumont. Sim, lá tem um hotel lá no próprio Santos Dumont. Sim.
Uma bela vista. Uma ótima vista, foi maravilhoso. Só não tinha... Mas tem a Praia do Flamengo ali do lado. Se vocês andassem um pouquinho, eu fui a pezinho. Mergulhou? Mergulhou? Mergulhei. Foi ótimo. Nossa, foi maravilhoso. Que e bom. Aí, foi ótimo também, porque a gente já chegava no próprio aeroporto, né? E por lá já ficava, então a logística foi ótima nesse sentido, assim. Comida também, boa. Na hora da saída, saí 10 minutos faltando pro voo e já tava no aeroporto, Claro. então foi maravilhoso. Comida gostosa. Comida gostosa, foi maravilhoso. E também foi o mesmo esquema, assim, eles deixaram mais pro final do dia, a hora da premiação. E quem tava comigo foram 2 outras professoras do Sigma, né? A Gisele, também lá do Sigma, do Sigma Norte, e a Amanda lá do Sigma Sul. E as 2 estavam, assim, mais nervosas que eu. E aí eu, gente, meu Deus. E as 2, não, você vai ganhar, não sei o quê. E liga pra cá, liga pra Aline, liga pra não sei o quê, e manda mensagem. E eu já, meu Deus do céu, socorro, já o coração na boca. E aí eles também chamaram pra gente apresentar um pouquinho sobre o projeto, falar lá na frente. E depois foi a hora da premiação. E aí também eles pedem pra gente fazer um discurso de agradecimento, e aí não tem quem não se emocione ali na hora, né? Pensando em tudo, e é uma valorização muito legal. E como a Daisy trouxe, assim, eu achei muito bacana esse momento de troca com os outros professores. E aí, quando eu falava, né? Não, tô aqui pelas escolas que saltam e tal. Qual é o seu projeto? Eu votei em você e tal. Então foi muito legal também ver outras pessoas que nem me conhecem, mas que lendo ali sobre os nossos projetos, valorizaram a minha prática e falaram, cara, isso que você faz é muito bacana. Tiveram vontade de votar em mim, mesmo sem ser do Sigma, né? Porque ali no Sigma você já votou? A gente fez a campanha em todas as salas dentro da nossa rede, mas ele tem também o pertencimento e ver que pessoas de fora, de outros estados, acharam que a gente faz bacana muito também. Legal. Isso é muito legal. Então foi um momento muito, muito bacana, assim, de valorização. Agora, a gente vai fazer um Sigma Dicas diferentes, mas eu vou explicar para vocês. Que eu queria saber o seguinte. Qual a mensagem que vocês passariam? Vou começar pela Daisy e vou passar para a Isabela. Uma mensagem rápida que vocês passariam para os professores, não só do Sigma, mas de todas as escolas. Por que vocês acham que participar de um evento como esse, ter a premiação, independentemente do dinheiro, da brincadeira que a gente está fazendo com um lugar maravilhoso, que é o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, mas independentemente disso, qual é o recado que vocês dão para as pessoas, para os professores, que às vezes têm um projeto, acham que é trivial, ou então tem preguiça de se inscrever, ou então não acredita que aquilo ali possa ser realmente relevante? Por que vale a pena? Nós, enquanto educadores, você também, professor, você, professora, nós sabemos o quanto é corrido, quanto o nosso dia é cheio de demandas, é muita atenção que a gente tem que dar e tudo mais, mas tem coisas muito especiais e muito, muito ricas que não dá para ficar guardado dentro de uma caixa, dentro de um livro. Então, assim, quando eu recebi o convite para me inscrever, eu logo pensei, nossa, o que a gente faz aqui é tão valioso, por que não dar luz, né? Por que não ser inspiração para outras escolas, para outras professoras ou outras pessoas que estejam entrando nesse caminho, pesquisando um pouco sobre o que a gente faz, que não é uma coisa tão comum. E aí, então, a minha intenção era de dar luz mesmo e talvez servir de inspiração. Quando a Isabela fala assim, nossa, eu me inspirei na Daisy, porque a Daisy foi no ano anterior e tudo mais, isso, para mim, valeu mais do que o prêmio, do que os R$5.000 e tudo mais. Porque eu tenho como missão de vida ser inspiração, não só ser inspiração, mas fazer a diferença na vida das pessoas. Além das minhas crianças, além das minhas colegas de trabalho, de repente ser luz um dia, assim, falar, poxa, se a Daisy fez uma coisa bacana, eu vou fazer também, eu posso chegar lá. Por que não? Então, a minha intenção, o que eu recomendo, assim, para as pessoas se inscreverem e fazerem parte desse movimento é que você é capaz, sim, você faz coisas incríveis, valiosas com seus alunos, né? Não deixa dentro da caixa, né? Não deixa guardado, dá luz, mostra o quanto você ralou por aquilo, o quanto você pesquisou e estudou para estar ali naquele lugar, né? E você, Isabela? Eu adorei. A dica acredite que às vezes coisas que você acha que são triviais, normais, cotidianas, rotineiras, entediantes, são incríveis. Sim. Lança luz e inspira. E você? Então, eu concordo muito com a Daisy, acho que esse movimento de inspirar é muito bacana, né? Estar ali e poder compartilhar. Para mim, a educação infantil tem um brilho diferente, eu acho que a gente que está ali sempre vai puxar um pouco da nossa sardinha, mas a gente
traz uma magia e um encantamento para tudo que a gente faz. Sim. Que eu acho que ao longo da vida escolar, isso aos poucos vai enrijecendo, sabe? Então, estar ali e poder compartilhar com pessoas de tantos outros segmentos, sabe? A maioria dos outros professores que estavam lá não era da educação infantil. Poder trazer um pouco do brilho do que a gente faz, para mim, foi muito incrível, sabe? Mas acho que o mais legal foi poder fazer essa reflexão sobre a minha própria prática. Então, muitas vezes, é isso, a gente é engolido pela rotina, a gente tá naquela correria e a gente sabe que a gente tá fazendo um trabalho legal, mas a gente não para refletir sobre aquilo. Legal. Sobre, caraca, isso aqui foi realmente muito diferente que eu fiz. Isso aqui, olha tudo que eu consegui construir aqui com simplicidade, mas trazendo o extraordinário para aquilo que é simples. Então, acho que esses movimentos, assim, que a gente se inscreve para alguma coisa e tudo, a gente está se dando a oportunidade de se autovalorizar também. Mesmo que o reconhecimento externo não venha, aquele momento ali em que você redige sobre a sua prática, escreve o que você acreditou, por que você acha que aquilo é importante, você está dizendo para si mesmo que é importante o que você faz, sabe? Bacana. Então, é legal a gente ter esses momentos assim também e ter a oportunidade de ir lá falar sobre o que você acredita, o que você fez, enfim, é muito empoderador. Conhecer o Rio de Janeiro e comer bem, e ver pessoas bacanas, se valorizar o seu trabalho, né? Com certeza, Muito isso legal. também. Bom, eu avisei que o papo ia render, a gente já ultrapassou, a produção tá olhando pra gente com cara feia, mas eu falei que elas duas eram maravilhosas e que o papo ia render, viu, meninas? Vocês acharam que era muito... Aí, já passou, já estouramos e nem chegamos no Sigma Dicas. A gente vai fazer o seguinte, pra quem tá acostumado a acompanhar o nosso podcast, sabe que ao final a gente sempre faz o Sigma Dicas, que é assim, se a gente pudesse espremer os ensinamentos, ou se espremer o episódio, quais são os principais ensinamentos que vieram desse episódio. Aí a gente sempre fala de 3. Só que eu acho que hoje a gente falou muito sobre muita coisa. E eu acho que mais do que ensinamentos, nós falamos sobre inspiração, nós falamos sobre propostas, sobre autovalorização. Então eu vou inverter. Eu vou pedir a vocês, no momento ali, na sessão Sigma Dicas, para as famílias que ainda estão pensando em uma escola para os seus filhos, quais são os 5 diferenciais do Sigma. Eu vou chamar o Sigma Dicas hoje, mas eu queria que vocês falassem assim, na hora de conversar com famílias que estão em busca de altas experiências para as suas crianças, por que o Sigma? Podemos fazer assim? Podemos. Então vamos lá, Sigma Dicas especial. Então vamos lá, vou começar com você, Deise. Aí vai alternando. Passa para a Isabela e vocês vão fazendo ping-pong. E fala o que você acha que é o diferencial, uma definição rápida para a gente passar para a Isabela. Pode ser? Então vou começar contigo. Primeiro diferencial, por que o Sigma? Por que a educação infantil do Sigma? Primeiro ponto, o Sigma tem professores pesquisadores. Então, não existe professor estagnado, parado. Nós temos uma cultura de estudos na nossa mandala, e isso começa a partir dos educadores. Então, a gente se reúne com frequência, a gente está estudando sempre, se atualizando e entendendo o que é, de fato, importante levar para essas crianças, né? Autores, inspiradores e uma cultura que leva o professor a refletir e ter uma prática diferente com essas crianças. Além do cuidar, existem professores muito potentes. Não é porque a gente fala assim, de educação infantil, como você falou, se fala de educação infantil, a tia que cuida e tudo mais. E a gente pesquisa também sobre esse cuidar. Exatamente. Né? A gente não segrega isso. Adorei. Ponto número 1, professores e professoras pesquisadoras. Sim. 2. Ponto número 2, não teria como falar de outra coisa. Do ensino bilíngue. Pensei que você ia falar de Carvão. Não, o Carvão vou deixar para Juliana. Tá bom. Mas educação bilíngue, então, no Sigma, na educação infantil, a gente tem metade da carga horária de língua inglesa. E é uma língua inglesa, como eu dei aqui o exemplo do meu projeto, que a gente vive ela. Então, não são aulas de inglês, são aulas em inglês, em que as crianças têm a oportunidade de vivenciar essa língua inglesa de forma concreta, mão na massa, sensorial, e trazendo todos esses conceitos bilíngues para uma forma brincante, para uma forma lúdica, para uma forma corporal.
Então, eles experienciam isso e levam pro resto da vida, sabe? E muitas famílias pensam que talvez seja cedo demais, vai atrapalhar na educação, vai atrapalhar na alfabetização. E hoje em dia a gente sabe que isso são mitos, né? Muitos mitos relacionados ao bilinguismo. E que quanto antes a gente tiver essa exposição à língua inglesa de forma significativa, de forma leve, de forma lúdica, melhor para as crianças. A gente está aumentando a neuroplasticidade delas, a gente está ajudando essas crianças a se desenvolver. E a gente faz isso no Sigma de uma forma muito potente, muito bonita. Então, acho que é um ponto assim que eu não deixaria Professoras de ressaltar. pesquisadoras, bilinguismo com 50% da carga em inglês. Adorei o que a Isabela falou, derrubar esses mitos de que o bilinguismo atrapalha a alfabetização da língua materna, quando, na verdade, a gente está falando de plasticidade do cérebro. Ela vai aprender mais rápido. 3. Terceiro, espaços convidativos. Então, Loris Malaguzzi, ele, como educador que nos inspira, né, ele fala de 3 educadores. Os adultos, né, que convivem com as crianças e dão um repertório de educação e de conhecimento e tudo mais. As crianças aprendem entre si, então, na troca, ela está aprendendo muito uma com a outra, na convivência, no social e tudo mais. E o espaço. O espaço ele tem que ser um ambiente estético, convidativo, um ambiente que convide à experiência. Então, a gente monta os contextos nas salas de aula. Não existe uma sala de aula com carteiras, uma atrás da outra, para as crianças. Tanto é que nem tem cadeira para todo mundo na educação infantil, na nossa sala. Nós temos espaços onde elas se dividem e escolhem onde elas querem investigar e brincar de forma que elas aprendam ao mesmo tempo. Os espaços convidativos não estão relacionados necessariamente aos espaços externos. Internamente, quando a gente coloca menos cadeiras para as crianças ficarem sentadas no chão, tem uma intencionalidade ali. Exato. Sim, e a gente acredita assim, que a própria disposição ali dos materiais, como a gente organiza isso, convida as crianças. Então, se a gente deixa os lápis dentro da caixa, é uma coisa. Deixa o lápis dentro da caixa em cima da mesa. No momento em que você coloca uma folha com aqueles lápis, faz um primeiro risco e deixa aquilo de uma forma estética, convidativa, coloca uma flor, coloca uma outra textura, a criança chega, ela já entende que aquilo é para ela desenhar, é para ela experimentar as cores. E aquilo convida ela e estimula a criatividade. Então, é nesse sentido que o Loris fala que o espaço é o terceiro educador, o espaço educa por si só. Para que a gente não precise, muitas vezes a gente não precisa falar o que é para fazer. A gente quer que você desenhe aqui. Não, a criança olha e entende que o espaço é um convite. Professores, bilinguismo, espaços convidativos. Quarto, vou falar sobre aprendizagem baseada em projetos. Então, na educação infantil, semestralmente, nós mudamos o nosso projeto e, como a gente trouxe aqui, a gente traz muito dessa escuta sensível das crianças. Então, não são projetos que a gente cria da nossa cabeça. Claro, a gente segue dentro da BNCC o que a gente sabe que precisa ser trabalhado com as crianças. Para quem não sabe, a BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, né? A gente não... Foi aquilo que você falou, né, Isabela? A gente sabe onde a gente quer chegar. Existem os standards que nos guiam. Exatamente. Mas as maneiras, os caminhos, as crianças definem, né? Exatamente. E aí a gente, cada semestre, cria projetos baseados naquilo que a gente entende que as crianças estão demandando, aquilo que as crianças querem aprender. E aí, dentro desse grande projeto, a gente vai esmiuçando todas essas habilidades que a BNCC pede para que a gente contemple tudo aquilo que precisa ser contemplado, mas sem trazer temas prontos, sem engessar a nossa educação infantil e contemplando a potência das nossas crianças. Então, eu me lembro que na minha época a gente tinha ali, era esse primeiro período, a gente fala sobre meios de transporte, depois a gente fala sobre cores, depois a gente fala sobre não sei o quê. Enquanto na nossa educação infantil a gente está falando sobre Frida Kahlo, estamos falando sobre Santos Dumont, estamos nesse projeto que estamos falando sobre pessoas que fazem história, né? E estamos falando sobre coisas com muita profundidade. Tu lembra da tua educação infantil? Lembro, com certeza. Jura? Lembro. Caramba. Você não lembra não, Marcelo? Não, acho que a minha primeira memória já sou eu me casando já. Quando eu tento voltar mais no passado, já sou... Deletou para trás. Professoras pesquisadoras, espaços convidativos, bilinguismo, educação baseada em projetos. Só que você não falou educação. Aprendizagem baseada em processo. Em projetos. Tá. Para fechar então, Daisy... O quinto para essas famílias que devem estar assim, meu Deus, por que eu não procurei o Sigma antes? Aliás, a gente não tem muita vaga ainda não, ou ainda tem?
Tem turma fechada, tem um monte de turma fechada. Ali, já tá concorrendo. Mas eu acho que vale a pena para quem tá ouvindo e dizendo, caramba, essa é a escola que eu queria para o meu filho, para minha filha, corre atrás, não tem promessa aqui para vocês não ficarem decepcionados. Porque a gente tem pouquíssimas vagas, então algumas turmas, mas assim que você chegar à escola, só perguntar, já vão te dizer quais são as turmas que estão fechadas. Mas fecha aí pra gente fechar esse episódio maravilhoso. Quinto diferencial, Daisy. E não menos importante, né, e valioso, é o espaço do ateliê. Então, nós temos um espaço riquíssimo, onde, além das crianças investigarem na sala de aula, ao redor da escola e tudo mais, que a gente proporciona isso, o ateliê ele é um espaço mais que convidativo para essa experiência e para esse protagonismo. Então, no ateliê, ao invés de fazer uma experiência misturando tintas primárias para ver o que vai dar e tudo mais, coisas que é mais corriqueiro de se fazer, as crianças vão extrair tinta da beterraba. Eles vão sentir o cheiro e a textura da... Inclusive, a nossa atelierista maravilhosa, a Eliane, ela traz experiências de acordo com cada turma. Então, uma turma, certo dia... Eliane, eu me lembrei de você, já te dei uma bronca. Maravilhosa. E aí, então, ela traz uma proposta para cada turma, porque tem turma que não vai interessar muito com a beterraba, mas a outra gostou mais do jatobá. Misericórdia. É que é bem, um cheiro bem forte, assim, sabe? Rapaz, eu não bem sei peculiar. o cheiro do jatobá. Não queira saber. As crianças do Sigma sabem. Olha! Inclusive do sabor. Que interessante. E aí, então, e ela leva as crianças para esse espaço externo para investigar semente. Eles vão catando semente, vão catando gravetos. E aí chegam com esse tanto de coisa da natureza e vão construir uma coisa juntos. É uma construção muito genuína e muito, assim, pura, né, de cada turma. E o que a Daisy trouxe, assim, que ela leva as crianças para fora, é porque a gente acredita que o ateliê não é só o ateliê, é a cultura do ateliê. Que é essa pesquisa incessante das crianças, acreditar que as crianças podem pegar coisas triviais e desenvolver conhecimentos a partir disso, sabe? Então é isso, a Eliane leva as crianças... O ateliê é toda a escola. O ateliê é a escola, viva. As crianças, ela estava ensinando para as crianças a diferença entre alto e baixo. E aí uma delas falou assim, eu moro no alto, porque eu moro no andar 6. E eu tenho que ir de elevador. Aí ela falou, sério e tal? Aí, tem elevador aqui na escola? Aí eles foram descobrir que lá no outro prédio tinha um elevador. Eles foram fazer um passeio no elevador, descobrir os números, os andares e tudo mais. Então, é de acordo com a curiosidade de cada turma, ela vai caminhando e construindo esse espaço que é fantástico. E eles têm todo esse espaço de expressão artística, de criação ali, né, de artes, mas é muito mais do que uma aula de arte, sabe? Claro. É um local de investigação, de experiência mesmo. É um local incrível, assim, que é... E elas adoram, né? Essencial da nossa educação infantil. O dia do ateliê é fantástico. Gente, eu avisei, o programa ficou um pouquinho mais longo, mas eu tenho certeza que todo mundo fala assim, porque a gente está terminando. Então, Daisy, muito obrigado. Isabela, muito obrigado. Disponho. Poxa, foi muito bom, parabéns. Nós temos muito orgulho de vocês que estão aqui representando a educação infantil do Sigma. Então, espero que nós tenhamos outros papos aqui de mais assuntos e, quem sabe, um tricampeonato? Quem sabe? Vem aí, ano que vem. Pessoal, super obrigado. Até a próxima, até o próximo. Dá um tchau ali pra câmera. Até o próximo episódio do Sigma Cast. Tchau, tchau.